Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da reposição hormonal e quem são os pacientes que vão se beneficiar dessa reposição hormonal. Então, para falar sobre isso, eu trouxe mais uma vez o Dr. Dalmo, que é ginecologista, obstetra, cirurgião especialista em reprodução humana, para falar um pouquinho sobre vocês. Para quem não sabe, ele é meu pai. É uma pessoa excelente para falar sobre isso para vocês. Então, se você tem alguma dúvida, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Pessoal, reposição hormonal é o tema hoje mais discutido e mais, vamos dizer assim, temido pelas mulheres, principalmente aquelas que já estão na pós-menopausa e que precisam muitas vezes da reposição hormonal. Só que o que nós vemos na mídia, nas notícias, nas conversas das nossas pacientes, é que há um temor muito grande em relação ao câncer de mama. Nós sabemos que existem pacientes que não podem ou não devem fazer reposição hormonal, seja porque tem antecedentes de câncer de mama, seja porque tem antecedentes de trombose, pacientes tabagistas que hoje, inclusive, nós vemos diminuir muito o número de pacientes, de mulheres que fumam. Isso é um dado muito bom. O Brasil é um campeão em redução de tabagismo por campanhas de esclarecimento e outras patologias, outras doenças que podem eventualmente dificultar a reposição hormonal clássica, como o caso do diabetes, da hipertensão e outras doenças que nós, nesses casos, temos que avaliar caso a caso se há risco e benefício. O fato é que, em relação ao benefício, nós não podemos nem deixar de falar que a reposição hormonal ela melhora muito a disposição das mulheres, melhora a massa óssea, melhora a massa muscular, melhora a produção de colágeno. Então, são mulheres que deixam de ter perdas ósseas, osteoporose, por exemplo, e o risco de fraturas, né? Nós temos que falar dos benefícios internos da reposição hormonal, como, por exemplo, a redução no risco de infarto. Nós sabemos hoje que morre no Brasil cerca de 140 mil mulheres por ano de infarto, derrame e embolia, acidentes vasculares de um modo geral. E esses, principalmente o infarto agudo do miocárdio, é prevenível através do uso de estradiol, de reposição hormonal. Então nós sabemos disso, os cardiologistas sabem disso, os cardiologistas mandam pacientes para nós para a gente fazer reposição hormonal. Agora, é fato que isso muitas vezes não é discutido, não é colocado nas rodas de conversas, né? Fala-se sempre nos malefícios. Ah, mas você vai usar hormônio, vai te dar câncer. E não é bem assim. Então, antes de fazer a reposição hormonal, o médico vai fazer uma mamografia em você, um ultrassom, ele vai analisar todos o exame clínico, os laboratoriais, ele vai analisar o espectro de medicamentos que ele dispõe para fazer essa reposição. Hoje nós utilizamos a reposição hormonal através de gel que passa na pele, transdérmico. Nós temos sistemas de aplicação transdérmica que são eficientes porque não dão efeitos colaterais. Nós temos os comprimidos também, né? Existem várias formulações que podem ser feitas. Algumas são já fixas as dosagens, outras a gente pode manipular de acordo com a necessidade e a demanda de cada paciente. E os implantes hormonais. Hoje não se pode mais falar em reposição hormonal sem falar dos implantes hormonais subcutâneos, que são hoje a vedete da reposição hormonal, são métodos altamente eficientes e que têm uma resolutividade muito boa, principalmente na melhora da qualidade de vida dessas pacientes. Exatamente. E eu acho que o objetivo do nosso vídeo aqui era falar exatamente o que meu pai explicou sobre os benefícios, né? Porque geralmente é um tema que Fala-se muito dos malefícios e a gente acaba deixando os benefícios, principalmente o risco cardiovascular, né? O risco da osteoporose. Sim. A gente sabe que quando a mulher ela vira idosa, ela tem um risco muito grande de fraturas se ela não tem uma massa óssea preservada. E as fraturas, gente, quando a mulher é mais velha,
elas são muito mais graves. Elas podem causar embolias pulmonares, enfim, é um fator de risco muito grande. Não é a mesma coisa que uma fratura numa criança. De jeito né? nenhum. A mortalidade em pacientes com mais de 65 anos que sofrem fraturas de colo de fêmur é altíssima. Então nós não podemos negar essas informações do paciente e dizer, não, realmente não vamos fazer reposição hormonal. Nós temos um outro tema na reposição hormonal, que é um tema delicado, mas que nós temos que falar, que é a sexualidade da mulher com mais de 50 anos. Então, muitas pacientes nos procuram com mais de 50 anos já conformadas, porque elas não têm relações sexuais mais, porque elas sentem dor, porque então elas evitam, elas rezam para os maridos dormirem, para que elas não tenham que se submeter a uma relação que é dolorosa para quem está na pós-menopausa e não faz reposição. A vagina fica seca, né? A vulva, toda ela perde o colágeno, perde a elasticidade, atrofia, né? E isso torna a relação sexual dolorosa. Uma relação sexual dolorosa você não quer ter, então você evita. E a reposição hormonal devolve a esta mulher todo o efeito da sexualidade dela, volta os benefícios, a vagina volta a ficar úmida, a vulva recupera o turgor, recupera o colágeno, o clítoris fica mais sensível, ela desenvolve muco novamente, cervical. Isso faz com que ela volte a ter uma relação sexual saudável. Além também da testosterona, tem um efeito a nível de comportamento também. Melhora a libido, não só a dor, o desconforto da relação, mas também melhora o desejo e até mesmo as fantasias. Nós temos trabalhos muito bons mostrando que pacientes que fazem reposição hormonal, principalmente acrescidos de testosterona, têm mais orgasmos. Então a gente está devolvendo essa qualidade de vida para o paciente num tema que é bastante sensível e que muitas vezes você que está aí nos assistindo tem vergonha de falar com o seu médico. Converse com o seu ginecologista sobre isso, converse com ele, inclusive cobre dele, fala, olha doutor, eu preciso fazer uma reposição, se eu puder fazer, eu preciso, porque eu preciso recuperar a minha vida sexual. Sim. Isso é importante. Sim, até é interessante falar isso, porque tem um dado que só 30% dos ginecologistas perguntam ativamente sobre a sexualidade feminina, então isso é complicado, né? Você que está assistindo a gente precisa às vezes abordar esse tema com seu ginecologista e lembrar que a reposição hormonal ela sempre deve ser individualizada caso a caso, porque tem pacientes que devem fazer e tem pacientes que não devem fazer. Por isso a gente queria explicar tudo isso nesse vídeo. Sem dúvida, né? Então o tema de hoje era esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre a reposição hormonal, sobre os benefícios, sobre os malefícios, não deixe de compartilhar com ela. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui pra gente que a gente vai responder pra vocês. E queria agradecer mais uma vez a participação do Dr. Dalmo, meu pai. Um prazer. É sempre bom ter você aqui, tirando as dúvidas das meninas. Então até a próxima, um beijo. Até lá.